do Senhor, amém? Abra comigo a palavra de Deus em Josué capítulo 9. Vamos fazer a leitura do versículo de número... Aliás, Josué capítulo 1, versículo 9. Eu gostaria que quem pudesse ficar de pé para a gente poder fazer a leitura, né? Quem não puder, não há problema, mas quem puder, em reverência à palavra do Senhor, amém? Josué capítulo 1, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos hoje estar falando uma arma contra o medo. O Senhor ministrou meu coração que muitas pessoas têm sofrido mal, e esse mal que é ter medo. E isso aconteceu com algumas pessoas na caminhada junto com Josué. Por isso hoje eu quero que você fique bem atento. Talvez você está com sua vida bem tranquila, você não está com medo, mas eu acredito, que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos entender que o medo faz mal, e a Bíblia vai nos orientar hoje, amém? Então, o Senhor fala a Josué dessa seguinte maneira. Ele tinha perdido o seu líder e estava passando um momento tenso na vida dele. E o Senhor fala assim a Josué: não te mandei eu, versículo 9, esforça, tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? A palavra do Senhor fala, e foi uma ministração muito forte, num momento muito tenso, e talvez você precise ouvir isso nessa noite, Muitas das vezes a gente fica temeroso com alguma coisa que acontece ao nosso derredor. Mas a Bíblia fala, não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo. Talvez o Senhor esteja falando com você. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Assim diz a palavra. Vamos orar. Senhor meu Deus e Pai, diante da tua palavra tão maravilhosa e tão importante para as nossas vidas, essa é uma noite que nós nos rendemos ao teu Santo Espírito e nos apegamos à tua palavra, em nome de Jesus. Podemos assentar. Querido, nós vamos estar lendo algumas orientações bíblicas, mas antes de tudo eu fiquei meditando, Eu sei o que é medo, eu já vivi experiências lidando com medo, e todos nós temos fases na nossa vida que lidamos com medo. E a gente vê hoje que corre na televisão, na internet, por todos os lados, a sensação das pessoas terem medo, percas, coisas que acontecem na nossa vida. E aqui nós percebemos que a Bíblia estava orientando Josué a animar diante de uma situação não tão confortável. A palavra do Senhor diz assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e ela é fiel em tudo o que ela faz. O salmista diz. Precisamos entender que a Bíblia diz, que a palavra de Deus ela é fiel em tudo o que ela faz. E uma das coisas que nós aprendemos que a Bíblia diz, que no Senhor não há medo. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 4, versículo 18, diz assim: no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. A Bíblia está dizendo isso. E é bom a gente ouvir isso, saber que o nosso Deus ministra ao nosso coração. E a arma que eu quero falar hoje para cada um de nós é uma arma que nós conhecemos bem e sabemos que ela é importante. É uma arma que eu quero dizer nessa noite, que todos nós falamos e às vezes até ministramos sobre para outras pessoas no momento de que as pessoas estão com medo. Você fala assim: não, pode ter certeza, Deus vai te abençoar. Você está encorajando, colocando coragem no coração daquela pessoa. E o que nós precisamos entender é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que no amor de Deus não há medo, se encoraje para viver. E a palavra, se eu terminasse aqui, nós poderíamos ir para casa.
Deus não está de acordo com o medo. Deus está desafiando as pessoas a viverem. Até terem coragem para ver. Você pode glorificar o Senhor por isso? A Bíblia também diz assim: apeguemos com firmeza na esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel em cumprir. Hebreus 10, 23. Apeguemos na esperança. Qual esperança? Na coragem, né? Naquele desejo de querer viver. Muitas pessoas estão desistindo, e a Bíblia está falando, né, que às vezes o medo quer conspirar contra nós, quer tirar força. Muitas das vezes a gente perde força na caminhada, no dia a dia, a gente fica meio fraco, enfraquece por causa do medo. E a Bíblia fala: não, segue. Como a Bíblia está dizendo aqui, esforça-te. E tem hora que você tem que correr mesmo, você tem que seguir, mesmo que as forças são pequenas, mas você se sente corajoso, porque o Senhor fala: não desanime, continue. E é isso que precisamos ouvir, né? A arma contra o medo é a coragem para avançar, é a coragem para não poder desistir, né? A palavra do Senhor diz isso. Olha que interessante. No capítulo 1, que você está aí com a Bíblia: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Aqui Deus pede para Josué: levanta-te. Levanta-te e passa o Jordão. Reage. O que é realmente uma pessoa de coragem? É quando vem o medo, você reage, se levanta e fala: não, eu não vou ficar prostrado nessa situação, eu não vou me entregar a essa situação, eu tenho objetivos na minha vida, eu tenho uma proposta de vida lá na frente, e eu tenho que me levantar, amém? Então a Bíblia encoraja a gente a se levantar, a não entregar os pontos, e é isso que nós aprendemos com esse homem aqui. E eu vou passar para você uma passagem que Josué viveu antes dele receber essa chamada de Deus. Ele já era um homem que estava lutando, né, no meio de pessoas que tinham medo. Eu quero que você acompanhe comigo em Números capítulo... É só voltar um pouquinho em Números capítulo 13. Aqui nós vamos ver uma história que nós vamos ver a realidade, né, de como usar uma arma, né? Capítulo 13. Aqui Josué estava junto com um grupo de homens, e a Bíblia diz, né? E Deus mandou eles espiarem a terra, olharem a terra. Aqui era um momento de teste, de coragem, eu posso lhe dizer. E haviam 12 homens que foram chamados para esse teste de coragem. Eram 12 homens que Deus falou assim: eu quero que vocês olhem. E Deus já tinha falado: olha, eu quero que vocês vão àquela terra, vocês olhem para a terra e vejam o que há de bom naquela terra. Então, se Deus estava falando, preste atenção. Muitas das vezes Deus fala ao nosso coração, né, algo importante. A gente tem que ficar conectado naquilo que Deus está falando. E a Bíblia diz que esses homens foram, e eles voltaram, os 12 voltaram. Só que, porém, eles voltaram com um relatório, 10 com um relatório diferente de 2. E é isso que nós vamos observar. Por que é importante dizer isso? Porque, na verdade, as pessoas, elas têm um lado mais propenso para o medo. Nós somos mais propensos, porque a Bíblia está dizendo, a maioria das pessoas, elas têm medo. Isso é normal, porque isso é da nossa natureza caída, que veio de Caim. Então você tem medo, eu tenho medo. Mas a Bíblia nos chama a nos esforçar e lutar pela vida. Por isso que você vai trabalhar amanhã, porque você é corajoso, porque você tem vontade. Mas tem muita gente que já perdeu a vontade, já não quer mais trabalhar, não quer mais viver. O medo vai tomando conta, vai instalando. E a gente tem que lutar contra isso. Por isso que o Espírito de Deus nos trouxe aqui. Vamos ver.
o relatório, versículo 18 do capítulo 13. E veja a terra, o povo que habita nela é forte ou fraco, se é pouco ou é muito. Qual é a terra em que habita, se é boa ou má? Quais são as cidades que habitam em seus arraiais? E se é fortaleza? Tá vendo? Peraí, só quero chegar num ponto aqui. Aqui, por exemplo, aqui. O povo, porém, no versículo 28, é aqui que eu quero que vocês me acompanhem. O povo, porém, que habita nessa terra, aí eles começam a fazer um relatório medroso. Olha aqui. O povo que habita nessa terra é poderoso, as cidades são fortes e grandes. E também vimos ali filhos de Anak. Os amalequitas habitam ali a terra, os heteus, os jebuseus. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés. Subamos com ânimos e vamos possuir. Havia um grupo que dizia assim: não podemos tomar essa terra porque há gigantes nela. Haviam 10 homens que olharam e viram: não, é impossível. Havia uma linguagem de medo ali. Havia uma linguagem de retrair. Muitas das vezes a gente está diante de uma oportunidade da vida e às vezes surgem essas questões que nos embaraçam, que nos colocam medo. É importante a gente observar que o medo nos retrai e às vezes nos afastam de receber coisas abençoadas até pelo próprio Deus. E aqui nós observamos que os 10 que foram lá, e era uma ordem de Deus: espia a terra, olha a terra, mas eles olharam praticamente só para o gigante. Eles olharam exatamente para aquilo que eles não deveriam. Eles não olharam para o fruto da terra, eles não olharam que Deus estava dando algo para eles. Então, por quê? Eles ficaram pressionados pelo medo, e o medo é uma coisa perigosa, irmão. E geralmente quando a gente começa a ter medo, a gente só começa a olhar sempre para as coisas negativas, para as piores coisas. Quando a gente começa a ter medo, a gente começa a ter os piores pensamentos, e a gente começa, aquilo se tornar algo constante na nossa vida. E a palavra de Deus, ela fala assim: lança fora todo medo. Então nós não podemos caminhar com esse tipo de atitude, de a gente começar a embarcar numa situação que está nos trazendo perturbação. A Bíblia fala que o medo, ele traz uma perturbação, e a gente sabe o que é isso. A gente não consegue ficar quieto, fica cansado, a gente fica desesperado, a gente quer tomar uma decisão e cria-se dúvidas no nosso coração, não é? Jesus disse aos discípulos, quando ele ressuscitou, assim: por que vós estão perturbados? Por que se levantam dúvidas nos vossos corações? Jesus dizendo aos discípulos: levantam dúvida. Dúvida é medo, dúvida é insegurança. E quantas das vezes a gente tem dúvidas, dúvidas que às vezes roubam a nossa paz. E a Bíblia diz isso, A Bíblia também diz em Tiago: peça, porém, com fé, não duvidando, pois que aquele que pede com dúvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Está dizendo que todo medo traz uma dúvida, e toda dúvida traz uma insegurança, uma inconstância. E muitas das vezes a gente é inconstante, Muitas das vezes a gente fica com raiva porque a gente está com medo, e a gente explode por causa do medo. É uma reação de medo, não é uma reação de coragem. Quando alguém nos pressiona e a gente já está com muito medo no coração, a gente vai explodir. Por quê? Não é porque a gente é corajoso, por causa do medo. A realidade é essa. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que se encher do amor de Deus. E nessa noite o Espírito de Deus está aqui para nos encher. Amém? Amém. Não é o pastor Evaldo, não. É o Espírito de Deus que habita nesse local, que nos traz essa segurança. Hoje eu vejo, a gente pode olhar quantos jovens inseguros, quantos jovens na internet declarando medo no seu coração. Nossos filhos precisam ser encorajados pela palavra de Deus. Os nossos filhos precisam ser amados, abraçados, sentirem seguros, com a proteção dos pais. Isso daí é encorajar nossos filhos a viverem, porque hoje a gente vê um desespero total das pessoas, porque elas estão inseguras, procurando um aconchego, um lugar para abastecer a alma, um lugar mais tranquilo. Dentro de nós precisamos de um aconchego. Nós precisamos da nossa alma
liberta. E não é por isso que o Espírito de Deus está falando nessa noite, que nós temos que lançar fora todo o medo. E como fazer isso? Confessando isso para Deus, dizendo isso para o Senhor: Senhor, eu não quero mais lidar com isso, eu não quero mais viver com medo. Porque a gente, pessoas que vivem dentro de relacionamento tem medo de perder, às vezes, uma pessoa, e surge o medo. O medo surge e começa a criar uma insegurança no relacionamento do nada, porque o medo não existe nem raiz para problema, mas às vezes a nossa mente, ela é tão fértil que o medo nos faz até ver coisas que nós não estamos vivendo, porque às vezes criam, e imaginamos coisas. O medo traz tudo isso. Por isso que esses homens começaram a imaginar. Eles falaram: não, lá tem gigante. Eles não conseguiram olhar e ver que Deus falou assim: vai lá e espia a terra. Se Deus tinha falado: vai espiar a terra, porque a terra é boa, estou dando para vocês. Eles começaram a duvidar daquilo que Deus estava fazendo. Porém a Bíblia diz que Caleb, ele tomou uma decisão: não, vocês estão errados, vocês não estão certos. Vocês estão só olhando para o gigante. Olha para a terra, ela é boa, olha o que ela produz, olha como é que ela é maravilhosa. E muitas das vezes a gente focamos mais na linguagem que enfraquece daquela que nos fortalece. Muitas das vezes Deus fala, nos encoraja a viver uma vida de vitória, e às vezes a gente sempre começa a inclinar para o medo. Toda hora a gente está com medo, com sensação de perda, com sensação de derrota. É isso que rodeia hoje a humanidade. Por isso que a humanidade precisa do Senhor, por isso que nós temos que ter uma dependência do Senhor. Amém? Você pode glorificar o Senhor? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz isso, meu querido. A Bíblia diz: não pense que tal homem, no versículo 7 de Tiago, capítulo 1, diz assim: não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. O homem vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. A Bíblia diz: o que é um homem vacilante? Um homem com medo. As pessoas que atravessam por lado do medo, é difícil ela ter segurança no seu dia a dia. Por isso que nós precisamos estar diante da palavra de Deus. E o maior remédio para o dia de hoje, é claro que eu concordo que a medicina é importante na vida das pessoas, e nós devemos ir nos médicos, devemos nos cuidar, devemos ser orientados por médico no lado emocional, devemos ter que nos medicarmos. Mas eu preciso dizer algo para você. Em questão de alma, Deus, Ele é Senhor, amém? Em questão de trazer paz para o interior do homem, Deus é suficiente para fazer isso. E Ele está aqui nessa noite para te ajudar e para me ajudar, amém? Por isso que a palavra do Senhor diz, pois em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que coisa linda que a palavra do Senhor diz. Que a palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de... O que é uma pessoa medrosa? Covarde. É uma pessoa que não consegue reagir. O medo tomou conta dela. Não que nós não devemos ter compaixão das pessoas. Temos que ter compaixão. Devemos amá-las. Elas estão em debilidade. Nós, como pessoas cristãs, pessoas que amam o próximo, devemos amar essas pessoas, orar por elas, ministrar bênção de coragem, de ousadia, para que elas possam dar continuidade na sua vida. Tem muita gente morrendo no meio da caminhada. Tem muita gente hoje, o que se fala em suicídio, em desistência de vida, meu amado. Pessoas não conseguindo alcançar a felicidade nessa terra mais. Pessoas que têm patrimônio, têm bens, que já conquistaram, mas não conseguem ser felizes, porque o medo começa a tomar conta, começa a pensar já que vai morrer, já começa a fazer planejamento para depois da morte. É uma coisa assim que a gente vê que a mente humana, quando ela parte por esse lado do medo, como esses homens, sabe que eles disseram? Olha o versículo 14. Então se levantou a congregação, no versículo 1, e alcançaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel começaram a murmurar contra Moisés e Arão na congregação: morreremos na terra do Egito. E aí? E por que Deus nos traz a esta terra? Para que caiamos a espada, nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria
melhor voltarmos para o Egito. Olha como os 10 homens que estavam com medo, a Bíblia está dizendo que eles decidiram retornar da onde Deus tinha tirado. Sabe o que acontece muitas vezes? Às vezes Deus nos tira de uma situação complicada e nós queremos voltar naquela mesma complicação. Deus não tira um lugar que estava nos destruindo, nós queremos voltar. O povo estava querendo, os 10 espias estavam querendo, nós vamos voltar para o Egito, que é melhor que esse deserto. E eles estavam na porta para entrar na terra que seria um deles. Sabe quando ele está perto da bênção, a gente quer sair da bênção para retornar para o Egito, para se tornar novamente presa, para se tornar novamente cativo? A Bíblia está dizendo exatamente que os 10 preferiram isso. A palavra do Senhor nos mostra que medo é uma coisa perigosa. Quando o medo toma conta do nosso coração, amados, quando o medo começa a administrar o nosso coração, é dessa maneira. Levantemos um capitão, ele falou assim, Moisés estava ali, estava Arão ali, eles estavam um passo para dar um passo de vitória para conquistar a terra que Deus estava dando. Eles queriam retroceder. O que é o medo? Faz a gente retroceder. O medo faz a gente desistir. O medo é uma arma perigosíssima. E para vencer, é a gente ser esforçado e ser corajoso para lutar e não se entregar. E quando você começar amanhã, lute pelo teu empreendimento, lute pelos teus objetivos, lute pela tua vida, lute pelos teus projetos. Não pare de pensar, porque Deus, Ele ama as pessoas que caminham para vencer o medo, amém? A Bíblia fala, lança fora todo medo. Então precisamos nos encorajar para viver. Ajudar as pessoas que estão desistindo, é encorajar elas a viverem, é encorajar cada cidadão que passa perto de você e falar, não desista de viver, porque hoje o que a gente mais escuta é pessoas querendo desistir de viver. Isso daí, pela palavra de Deus, não é eu que estou falando. Isso não vai trazer benefício nenhum para nós. Isso está trazendo um atraso para a nossa vida. Uma linguagem de enfraquecimento. Imagine quantas vezes no dia nós falamos, isso não vai dar mais certo. Quantas vezes nós não é ninguém que amaldiçoa o nosso empreendimento, não. Estou cansado desse... Olha a linguagem que enfraquece. Olha, esse empreendimento eu já quero fechar ele não está dando mais certo. Isso já não está dando mais certo. Isso também não... Então nós enfraquecemos a nossa vida quando nós usamos uma linguagem de medo, porque na verdade você pode dar um pulo a mais e pensar, não, eu vou mudar meu projeto, eu vou pedir para Deus me abençoar, Deus vai me orientar e isso aqui vai dar certo, amém? Você nunca pode desistir daquilo que você pôs a mão e Deus abençoou, amém? Amém? É isso daí. Nós precisamos de incentivo, motivação no nosso coração, e muitas das vezes, querido, quando eu olho aqui para as Escrituras e vejo, a Bíblia está dizendo, o povo já tinha passado o pedaço pior. Muitos de nós já passamos o pedaço pior. Muitos de nós já passamos pedaços difíceis na vida. Pedaço difícil, e a gente está perto de um lugar especial que Deus está planejando, e a gente quer voltar para aquele pedaço difícil, como o povo estava querendo voltar, Levantemos um chefe, vamos voltar para o Egito. Olha no lugar onde Deus tinha destruído, praticamente um lugar que estava em ruínas, eles queriam voltar. Olha o que o medo faz, e não queriam avançar. Então nós precisamos entender que o medo conspira contra o nosso coração. Por isso que a Bíblia fala de encorajamento. Precisamos estar encorajados para viver. Estamos, está com o nosso coração ligado no versículo, só para você ter ideia, no capítulo 3, versículo 32, diz que a terra ficou inflamada de medo. Aí começou a correr medo, se alastrar. E uma das coisas que nós percebemos, como quando se espalha uma notícia ruim, todo mundo fica com medo. Eu vejo aqui que sensação, às vezes, que está de desespero quando se fala em termos de perseguição. Aqui, nós como imigrantes, as pessoas não entendem que aí já é um medo normal, porque não tem como você não se sentir pressionado, isso é ruim.
Mas nós temos que ser encorajados a confiar no Senhor, amém? Amém. Nós temos que ser encorajados a viver pelaquilo que a palavra diz, não pelo que os homens dizem. Nós temos que ser encorajados. Se Deus me pôs aqui, Ele vai dar prosseguimento no que Ele tem que fazer, amém? Você pode glorificar o Senhor? Amém. Deus te trouxe aqui com um propósito. Se Ele te trouxe aqui com um propósito, Ele vai cumprir esse propósito. E você tem que encher o teu coração, que nem a Bíblia fala, se apeguemos na promessa dEle, porque Ele é fiel para cumprir. Então temos que esperar o tempo. Nós não temos que desesperar com as coisas que acontecem, mas aguardar no Senhor, porque cada dia o Senhor vai construindo algo na nossa vida para melhor, amém? Eu quero te dizer que Deus sempre planeja o melhor para cada um de nós, amém? Você pode glorificar o Senhor? Você realmente está entendendo o que Deus está querendo falar conosco nessa noite? Então nós não temos que nos sujeitar a Egito nenhum, a voltar para o medo. E hoje eu estou batendo nisso aqui porque é uma seriedade isso que nós estamos vivendo hoje, né? A palavra do Senhor fala que havia algo de diferente, e aqui eu vou tocar alguns pontos. Como vamos fazer então, pastor? Para a gente lutar e usar uma arma, né, de coragem contra o medo. A primeira coisa, que o coração de Josué começou a agir contra os companheiros, dizendo: não concordo com vocês. Josué falou assim, Josué e Caleb falou assim, então a primeira coisa que a gente tem que fazer, a primeira coisa, perguntando para mim e eu te respondendo pela palavra de Deus, é ser fiel à palavra. Josué foi fiel. Enquanto os homens queriam retornar para o Egito, Josué falou: não, nós vamos entrar nessa terra. Nós vamos entrar porque Deus falou e nós vamos ter um lugar para nós descansar. E a maioria das coisas que Deus... Aqui eu vou explicar algo para você. A Bíblia nunca deu nada para preguiçoso, amém? 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 Você concorda com isso? Quando falou esforça-te, não tem nada de graça não. Se pregar para você que vem de graça, o único que manda de graça e cobra imposto, você sabe quem que é, né? É o nosso adversário. Ele manda de graça, né? Manda aquela mulher bonita, é de graça. Mas depois da complicação que vem, o que você vai pagar por detrás disso é caro, né? Ele manda aquele dinheiro enrolado, um pacote bonito para você, e alguém vem entregar e fala: ó, mandaram entregar para você. Aí você pega. Você não sabe de onde veio a procedência, mas teve uma procedência. E aí ele vai cobrar porque você pegou. A procedência não é uma procedência de esforço, de trabalho. É por isso que a Bíblia é um livro que sempre aponta para a coisa certa. Então nós podemos observar que a fidelidade é uma coisa importante. José passou por uma experiência muito grande. Ele foi fiel na casa do seu senhor, lá de Potifar, e ele trabalhou direitinho. Ele cuidava de toda a administração da casa, dinheiro, patrimônio, cuidava de tudo. Mas a mulher começou a botar os olhos em José. E ali, ele sabia que ele tinha que manter uma fidelidade, porque a fidelidade, ela traz princípios de bênção, amém? Amém, amém ou não? Amém. Então, traz, porque José chegou lá, e ele foi abordado pela mulher de Potifar, dizendo: deita comigo, eu estou precisando que você se deite comigo. Ele falou: não, minha senhora. Ele podia muito escolher o caminho mais fácil, como a gente escolhe, como, né? Os homens escolhem: não, eu vou deitar e vou, né, com essa mulher. Nisso eu vou ter ela como até um apoio para me continuar conseguindo coisas maiores. Mas ele não pensou assim. Ele não quis ser infiel ao seu Senhor, que tinha colocado ele ali como administrador da casa. E a Bíblia diz que ele preferiu dizer não para aquela mulher e foi para a cadeia. Às vezes você fala assim: mas pastor, isso é um lado de coragem? É porque muitas das vezes as pessoas reagem com medo. Qualquer pressão é muito mais fácil você se aliar com uma coisa errada do que com uma certa. Estou certo? É muito mais fácil. Com erro todo mundo se alia. Meu irmão, qualquer um se ajeita com erro, mas vai fazer o certo para você ver. Vai pagar as contas certinho como você tem que pagar, porque você vê como é que é difícil. Vai andar certinho para você ver como é difícil. Agora andar errado é fácil. Andar errado todo mundo anda, meu irmão. Então por isso que um dos princípios que a pessoa precisa entender, que José passou pela cadeia, mas saiu da cadeia e se tornou, né, governante do Egito. Foi um homem promovido por Deus. Por quê? Por causa da fidelidade.
Ele não teve medo. Às vezes as circunstâncias, deixa eu explicar uma coisa, a circunstância que acontece na nossa vida, as provas que acontecem na nossa vida, os testes que acontecem na nossa vida, é só para a gente se manter fiel. E quando a gente se mantém fiel, a gente se sente encorajado. Sabe por quê? Porque não existe condenação e culpa sobre as nossas vidas. Amém? A palavra do Senhor diz. Então, no coração de José havia uma segurança. E ele chegou para os 10 espias e disse: não, vocês estão vivendo de forma contrária àquilo que Deus diz do Senhor. E então ele tinha uma diferença de pensamento. Por isso que eu quero hoje te dizer qual é a diferença de pensamento. As pessoas que vivem confiante ao Senhor, não é baseado também, irmão, pelo aquilo que a gente tem. Escute o que eu vou dizer. Tem gente que é feliz, é temente a Deus, está com o coração confortável, está tocando a sua vida, e não é nem o rico, e tem paz e não tem medo nenhum. Enquanto homens que têm patrimônios imensos, que têm segurança do lado, que tem tudo que você pensa que é necessário, o cara morre de medo. Morre de medo. Enquanto o outro, que não tem nada, está tocando a vida dele. Então a gente entende que, na verdade, a nossa confiança, a diferença nossa é que nós nos colocamos confiantes no Senhor. Isso aí que José tinha. Então o primeiro ponto que eu quero dizer para você: quando você tiver medo, fala com o Papai do Céu. Amém? Fala com o Papai do Céu, ele resolve. Quando você estiver passando uma fase difícil, está com medo, está achando que está complicando, você fala: Deus, eu estou sentindo muito medo. E falar sinceramente com o Papai do Céu e dizer para ele: tira esse medo do meu coração. Quem crê que Deus tira? Quem crê que Deus ouve uma conversa sincera dessa? E quantas vezes eu em momentos tensos da minha vida, né, e você também já passou por isso, eu falava desse jeito com Deus. Falei: Senhor, muda meu coração, eu estou com medo. Estou com medo dessa situação. Aí Deus já colocava uma palavra: ser forte, ser corajoso. Esse capítulo aqui, quando eu cheguei na América, tem o pastor John Fontes, eu sempre peço para ele cantar aquele hino, né, ser forte e corajoso. Eu estava longe da minha família. E quando eu escutava esse hino, ser forte e ser corajoso, eu chorava, porque eu estou longe da minha família e queria que a minha família estivesse perto de mim. E ali Deus trouxe a minha família. E Deus me encorajou: fique tranquilo, no meu tempo vai chegar a tua bênção. Amém? Então Deus, ele vai sossegando a nossa alma. Mas se a gente não tem Deus, para onde a gente vai pedir socorro? Da onde a gente vai pedir ajuda? Hoje as pessoas estão extremamente egoístas, extremamente pensam só em si. Então quando você vai pedir ajuda para alguém, fala: ó, eu vou pensar no teu... amanhã, quem já escutou isso? Amanhã eu vou pensar no teu caso. Amanhã eu vou ver. Aí o cara te põe lá uma manhã, aí você liga para ele: e daí, você pensou? Pensei, mas dá mais um tempo para mim? Aí na terceira o cara nem te atende mais. Agora Deus não. Deus na primeira vê nosso coração desesperado. Você não enxerga a Deus, mas Deus já te enxergou. A vantagem é essa, né? Você não enxerga a Deus, mas Deus te enxerga. Deus te vê. Deus olha para a tua debilidade. Eu não consigo ver nada que está acontecendo dentro do teu coração, mas Deus lá do céu já está vendo, já está ministrando. Você está dentro da igreja, Deus já está cuidando de você. Já está, né, ministrando teu coração. Uma diferença grande para aqueles que confiam no Senhor, porque aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, nunca se abalam, mas permanecem para sempre, diz a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz isso. Apeguemos com coragem, né? Se você falasse assim: passa-se por situação de conspiração, claro. Imagine, José estava do lado de 10 pessoas e falou assim: olha, o gigante é maior, José. Aí José olha e falou: Senhor, vocês estão olhando, eu não quero olhar para o gigante, eu quero olhar para os frutos da terra. Aí estava numa guerra ali. José falou: vocês estão errados no jeito de você pensar. E a gente tem que analisar o que a gente está fazendo. Porque muita da gente está perto de pessoas desacreditadas. Quantas pessoas se aproximam da gente desacreditada e quer que a gente também desacredite? Quantas pessoas pessimistas que aparecem perto da gente, que querem nos jogar sempre para o lado, né, do descrédito. E Deus quer nos colocar para ter vida.
para a gente produzir vida. E a palavra do Senhor, ela diz isso, amém? A palavra do Senhor, ela nos traz essa garantia de nunca a gente desistir, nunca retroceder. Eu estava pensando, e aqui você vai ver um pouquinho da tua história. Amados, hoje aqui praticamente não tem ninguém que chegou. Mas quando nós chegamos aqui, você vê a diferença que é uma pessoa quando ela luta. Quando você chegou aqui, você pode lembrar do teu primeiro emprego difícil. Olha lá como você estava naquele emprego. Quantas vezes você pensou, falando, nossa, que coisa difícil. Agora, olha para você hoje. Olha no teu quarto. Dá para ver uma diferença? Dá para ver uma diferença ou não? Dá para ver o que você mudou? Mas sabe por que você mudou? Porque você lutou. Porque você teve coragem. Porque você não desistiu. Senão você podia ser aquela pessoa lá, né? Talvez até pior. Talvez até pior, porque às vezes tem muitas pessoas que eu conheço aqui que são profissionais, grandes profissionais. Eu conheci muitos. Conheci senhor de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos, se perderam por quê? Por causa do vício, das drogas. E a pessoa que tinha um talento para ser uma pessoa próspera, mas o medo, por que às vezes, deixa eu explicar uma coisa para você. Vou explicar uma coisa aqui fácil. E eu que você também deve conhecer. As pessoas, quando elas têm medo, e elas estão lutando para poder passar o dia a dia, elas entram dentro do quarto, pegam um papelote de cocaína, vão cheirar para ver se aquilo lá faz ela apagar a dor que está internamente. Mas aquilo é medo, porque ela não quer encarar que amanhã vai ser um outro dia difícil, então a pessoa se joga. E ela começa a jogar uma vez, jogar de novo, jogar de novo. Quando ela vê, ela já não domina mais ela. Aí o medo dominou. Então pessoas perderam a sua vida, atrasaram a sua vida. E é isso que nós precisamos entender, nós precisamos lutar para encarar a vida de cara limpa, né? Encarar a vida de verdade, pedir para Deus nos ajudar. Essa é a diferença. Não é questão religiosa, é uma questão de como encarar a vida, de como encarar o dia amanhã. É como você valorizar teu dia. Aí eu cheguei aqui, eu não tinha nem onde dormir. Hoje eu tenho minha casa, mobiliada, eu estou criando meus filhos, eu estou pagando, eu tenho a agradecer a Deus demais, porque deu tudo certo. Você pode glorificar o Senhor? Está tudo dando certo, eu tenho meu espaço, eu estou lutando, eu tenho possibilidade de crescer, ver meus filhos crescer. Isso daí que é vitória, é você enxergar que você foi um corajoso, você foi um lutador. É isso que Deus quer ministrar no nosso coração. O inimigo falou assim, tem pessoas que falam assim, nossa, ele vem ainda com aquela proposta, você está aí cansando, você não vai chegar a lugar nenhum. Sabe, quando vem algo na tua mente, você já tem algo, já tem uma estrutura, e o inimigo vem querendo colocar uma pressão sobre você para dizer que você não tem nada. Você acha que isso é de Deus? Não. Isso é o medo. O medo caminhando perto de você, pressionando você a ser Deus em canto, e para você não valorizar aquilo que Deus te entregou nas mãos, amém? Por isso que a Bíblia fala que Josué, ele estava encorajado, falou, não, eu saí do Egito, eu saí daquele lugar ruim, eu era escravo, agora eu estou aqui, você acha que eu vou perder a oportunidade de entrar num lugar melhor? Eu não sei vocês, se vocês quiserem caminhar desse jeito, eu vou. E ele fala assim, Josué e Caleb, e eu vou ter uma palavra especial. Posso dizer algo para você nessa noite? A Bíblia está dizendo que eles falaram algo que me impressiona. Aí você fala assim, é algo que está escrito na Bíblia, não é eu que estou criando para motivar você não, criar você uma expectativa falsa. A Bíblia diz que eles falaram assim, vamos prevalecer contra esse gigante. Vamos prevalecer contra o medo. Vamos prevalecer sobre aquilo que é difícil, porque a proposta de Deus é maior que tudo. Então, nós podemos entrar. E outra, tem uma palavra de Deus aí. Quando tem uma palavra de Deus, Deus fala assim, você vai entrar na terra. Se Deus falou que você vai entrar, quando você saiu do Brasil, veio para cá, você pisou aqui, você está nessa terra e até o momento que Deus permitiu, você está sobre a bênção de Deus. Você pode glorificar o Senhor? Quantos já passaram momentos, né, dificílimos, e você está aqui de pé, né, corajoso para enfrentar. E se você tiver desafio para frente, você fala, bom, se Deus já me abençoou lá atrás, eu tenho certeza que Ele vai me abençoar aqui na frente, amém? Amém. A palavra do Senhor, qual é a diferença? É o coração que está se apegando à promessa do Senhor. E como
Né? O segundo ponto. Como produzir um olhar de conquista, irmão? Aqui tem um segredo. Tem pessoas que têm bons olhos para ver as coisas boas. Tem pessoas que não têm bons olhos. Os 10 espias não tiveram bons olhos. A questão é muito séria. Hoje, vamos pelos fatos que ocorrem nos dias de hoje. Naqueles dias lá, eles estavam com medo porque eles viram um gigante. Falaram, não dá para nós, não tem como entrar. Os 10, né? Os 10 achavam que aquilo era difícil. Estavam com muito medo e vamos retornar. No dia de hoje, a palavra diz, o que surge hoje, a informação de medo para tudo quanto é lugar. Como eu disse, o número de pessoas com quadro depressivo, com medo, pessoas que vão para um quarto, se fecham, se escondem, não querem mais viver, se trancam, dormem demais. É grande. Por quê? Porque esse é a visão do dia de hoje. Para onde você olha, é aquilo que você vai produzir. Você vai para a internet, se você está buscando informação triste, horrível para a tua vida, e hoje o que tem mais é produzir informação que te deixa para baixo. E você começa a colocar no teu coração aquilo lá, aquilo vai te deixando triste e com medo. Quando você menos percebe, você está com medo. Então, isso daí é uma fonte que tem levado muitas pessoas a um processo de medo rápido. Então, te aconselho a você não buscar essas coisas como esses 10 espias. Olharam para o gigante e falaram, olha o tamanho desse gigante. Nós não temos condição de vencer. Né? Quando a pessoa começa a falar dessa maneira, não temos como derrubar ele. É muito gigante. É gigante demais. Como é que a pessoa vai viver desse jeito? Quando ela consegue só enxergar o ponto difícil da vida, ela não consegue buscar saída. Entendeu? Então nós temos que entender que a coragem nos faz buscar um canal, uma saída. É isso que nós falamos, muda o foco, não fica assim, enveredando por notícia ruim. Sai disso aí, irmão, pelo amor de Deus. Sai daquilo que traz tristeza para o teu coração. Né? Quando aparecer alguma notícia difícil de alguém que está passando, olhe por aquela pessoa, mas não fica com aquele coração, não, será que isso vai acontecer comigo mesmo? Quando alguém é preso pela imigração, as pessoas já ficam achando que vai acontecer isso com ela, e o medo começa a dominar o coração, já vê a polícia batendo na porta, já vê a polícia levando todo mundo, olha como é a situação, e aquele pânico total de as pessoas começarem, de vez uma ajudar a outra, falar, olha, tem alguém passando lá em tal rua, e medo. Quando a gente vê, a gente fala, eu quero sair desse país, eu quero sair dessa situação. É assim que a gente pensa. Mas cadê o espiritual? Cadê a confiança no Senhor? Será que Deus nos trouxe aqui e eu não sei definir se Ele me trouxe? Para que Ele me trouxe? Por que eu estou ensaiando? Será que para que eu estou vivendo essas coisas? A gente tem que buscar no Senhor a resposta, mano. Buscar as definições no Senhor. Buscar a diferença, tá? É que tipo assim, nós temos que focar, falando, eu estou vivendo e até aqui Deus está realizando aquilo que Ele tem que realizar. Está tudo certinho, eu estou progredindo, eu estou vendo. Amém? Se está vencendo, se as coisas estão encaixando, se você está vendo progresso, se você está vendo, aí isso você vai. Não, eu estou conseguindo ver. Está produzindo uma visão de produzir. Quando a gente consegue ver essa visão de produzir, claro que tem as dificuldades, tem aquelas coisas ainda que não se acertou, ainda precisa ser acertado, mas vai orar. Né? Às vezes, e aqui eu vou dizer algo aqui, para ajudar vocês aqui, nós que estamos aqui, às vezes uma pessoa pensa, não, aqui é bom, a outra não pensa, e aí, vamos orar para o Deus confortar o nosso coração. Vamos pôr isso em oração, não vamos ficar, às vezes eu vejo muito isso aqui, eu estou falando com um pastor, com um amigo de vocês, orem para Deus confortar o nosso coração. Eu vejo assim que as decisões são tão importantes, e produzir uma decisão com amor, como a Bíblia, sem medo, lança fora o medo, vamos respeitar as opiniões, vamos fazer isso com bastante amor, com bastante carinho, com bastante dedicação um para o outro. A Bíblia fala que isso daí é a certeza que nós temos, de que nós estamos alcançando dias melhores.
A gente precisa produzir, viver aqui, aproveite os dias aqui na terra, a Bíblia fala, desfrute da terra com o amor de Cristo, aprenda a viver de forma, né, diferente. As pessoas estão tristes, estão cabisbaixos, não estão querendo. Você tem que buscar a tua motivação no Senhor, a tua alegria, a tua fonte de realização. A alegria do Senhor é nossa? A alegria do Senhor é nossa? Meu amigo, como é importante a gente se animar para viver, como é importante desejar um ânimo para viver, como é bom mesmo que você tenha um espaço pequeno para você viver, se ali é o cantinho seu, é ali que você tem ali, você pode dormir, ali está tua família, aí está tudo em ordem, você vai dormir, vai descansar, glorifique isso aí, isso é a alegria do Senhor, alegria na tua casa. Imagine uma família toda reunida, todo mundo podendo, né, se alegrar, compartilhar. Isso é uma coisa, é a visão. É a visão de conquista, é a visão de frutos na nossa vida, é a questão de você poder sair, compartilhar com alegria, né? A tua felicidade junto com aqueles que você ama. Isso é visão espiritual, irmão. Isso é visão que Deus quer para nosso ânimo. Quantas pessoas não estão conseguindo mais sair junto, não estão conseguindo produzir alegria uma para a outra, e nós precisamos dessa fonte dentro de nós precisamos ter essa alegria. E como? Alguém já chegou para mim, bateu na porta da minha casa, e eu estava praticamente vivendo um tempo de luto, de dificuldade, de luto, e alguém bateu e falou assim: o que você veio fazer aqui, né? Porque nós estávamos muito tristes em casa. Aquela pessoa começou: não, nós viemos aqui só para tomar um café com você, só para alegrar um pouco com você. Rapaz, eles vieram no momento certo, vieram alegrar a minha casa no momento certo, e naquele momento aí eu me levantei e falei assim: nossa, como Deus cuida da gente. Eu entendi, foi que Deus mandou alguém para me levantar, alguém saiu da casa dele para me ajudar, que estava triste. E nós precisamos às vezes disso, às vezes a gente só precisa de alguém bater na nossa porta e produzir um pouco de alegria, porque o foco que nós precisamos neste mundo é alegria. Você tem que sorrir. Para que Deus nos deu esse sorriso maravilhoso? Para a gente usar, para a gente ser feliz. Amém? A palavra do Senhor diz isso, né? A palavra do Senhor nos inspira a procurar, a olhar para as coisas boas. E havia fruto. Olha que Deus falou assim: olha para os frutos. A terra tinha fruto. Às vezes eu fico impressionado, né, como as pessoas não conseguem olhar para a sua própria vida e ver a qualidade de vida que Deus nos dá hoje. Preste atenção no que eu vou falar com muito amor. Eu amo meu país, mas tem gente chegando, e muita gente chegando, né? E eu não estou discutindo, né, a questão das pessoas chegar, mas elas estão lutando por um direito de querer alcançar uma vida vitoriosa. São corajosas as pessoas que saem para lutar por um objetivo melhor. Você acha que Deus não está vendo a coragem, né, de um homem que, quando ele sai da terra dele para vir para um local, às vezes coloca até sua família em risco? Isso é coragem, irmão, para conquistar dias melhores para a sua vida. Enquanto nós já temos, enquanto você já tem, enquanto você já está nesse projeto, nós devíamos ter um coração mais agradecido. Quando muitos estão atravessando agora, estão atravessando, correndo um risco com a sua família, pode perder um filho, pode perder a esposa. Vocês já atravessaram? Já estão aqui, já estão produzindo, né? E a gente tem que olhar para essas vidas que estão aí, que estão buscando só um dia melhor para a sua família, amado. Por isso que eu falo, qual é o nosso foco, qual que é a nossa... Volte para a tua casa e pense no que eu estou falando aqui. Quando você entrar na tua casa, olha um pouquinho, e você olha assim: nossa, nem acredito que eu alcancei tudo isso, né? Você reagiu, você lutou. Você é um homem próspero, você é uma mulher próspera. Eu quero dizer isso para você, eu quero te encorajar hoje, quero ministrar, né? Você acha que o pastor, né, só quer falar palavra difícil? Não, eu quero te encorajar hoje. Hoje é teu dia. Você voltar para casa e entender uma coisa: reaja mesmo para lutar. Nunca desiste de lutar. Nunca pare na caminhada. Nunca pare de trabalhar. Nunca pare de pensar em coisas melhores. Nunca desista de viver. Reagir. Foi isso que Josué fez. Ah, pastor, precisamos reagir. Ah, eu sou contrário aqui. Eu vou falar uma coisa muito forte aqui, né?
nós que temos família, temos que lutar cada vez mais pela família. Reagir cada vez mais pelo ninho nosso. Cuidar cada vez mais com amor. Não estou falando da minha, eu estou fazendo isso com a minha casa, você faça com a sua. É uma maneira de reagir e dar valor à vida. Dar valor às pessoas que nós amamos. Reagir com coragem, porque o diabo não quer isso. O diabo quer destruir, quer desfalecer toda a família. Quer trazer um inverno ruim, quer trazer um Natal péssimo, quer trazer dias tenebrosos. Mas Deus tem o melhor para cada um de nós. Não é só para nós, para aqueles que querem alcançar uma vitória, que nem essas pessoas que estão atrás de uma vitória, atrás de um dia melhor. Deus está de olho nela. Então eu estou falando de reagir. Um ponto que a gente precisa entender é que tem que ter a reação na vida. Tem que ter esse lado importantíssimo. Quando a peteca está caindo, vamos reagir. Quando a coisa está para acabar, falando, não vamos acabar não, vamos mais um pouco. Vamos trabalhar mais essa questão. Vamos lutar um pouco mais. É isso que a palavra do Senhor diz. Por isso, nessa noite, querido, eu estou falando de algo que eu sei que o Espírito de Deus, e o que nós precisamos hoje aqui, não existe outro segredo para a humanidade. Se Deus está falando com a palavra dele, e ele encorajou Josué, para ser esse homem conquistador, Deus falou para ele, não te desanime, ser forte e corajoso. Quando ele recebe, né, um chamado de Deus, falou assim, olha, você está vivendo um momento, você perdeu o teu líder, mas agora você vai ser o líder. Aí Deus falou assim, mas como eu vou ser o líder? Eu estou em luto pelo meu líder, o Senhor me chama, esforça, tem bom ânimo, né? Não temas, e por onde, olha que quando termina dizendo assim, por onde tu andares, eu estarei contigo. Será que Deus anda contigo, irmão? Será que Deus está contigo, irmão? Porque a Bíblia está dizendo que andou com Josué. Você não é filho de Deus? Josué é filho de Deus, eu também sou, então você tem o direito de ter o Senhor do teu lado, amém? Amém. Eu estou terminando. Voltemos para casa, confiante em uma coisa, de você lembrar dessa mensagem e você ajudar, né, pessoas que estão com medo, e você lutar, encorajando pessoas. Isso é tão bacana, a gente encorajar as pessoas a lutarem. E aí elas chegaram num ponto que elas começarem a pensar, é verdade, eu vou lutar. Quando a pessoa reage, ela já está encorajada. Agora eu vou lutar. O maior remédio, e eu posso dizer para você, eu não tenho vergonha de dizer o que eu vou dizer aqui para você. Você vê eu pregar aqui, muitas das vezes as pessoas falam assim, pastor, você tem medo? Eu vivi um ano da minha vida, está aqui minha filha, minha esposa, eu vivi um tempo de medo. Eu falei, nossa, tudo que acontecia no meu corpo era sinônimo de medo. Eu achava que meu corpo estava reagindo e alguma coisa ia acontecer comigo. A minha mente começou a crescer e ser dominada pelo medo. Aí eu falei assim, nunca gostei de médico. Né? Todos sabem aqui que eu nunca gostei de médico. Mas eu tive que me render. Falei, não, vamos lá fazer qualquer dia. Aí entrei lá, fiz todos os exames da minha vida. Nunca tinha feito nenhum. Fiz de coração e fiz disso. Falei assim, vamos ver se acha alguma coisa. E me rastrearam em tudo. Fizeram todo tipo de exame em mim. Crente, servo de Deus, não tinha pecado nenhum. Né? Não tinha pecado na minha vida, junto com a minha esposa, minha família perto. Mas o meu coração reagiu com medo. Eu não vigiei. Eu não pedi para o Senhor ministrar coragem no meu coração. E fui ao ponto que fui para o Brasil. Lá no Brasil, os médicos falavam, quem sabe no Brasil os caras descobrem. Eu queria que descobrisse algo. Tem que ter alguma coisa. Eu falei, tem que existir alguma coisa em mim. Não é possível. Eu estou falando, olha que proporção vai a vida de uma pessoa. E isso não denigre
a minha imagem de pastor, isso mostra que fragilidade qualquer um pode ter. E qual o fruto que eu entendi? Aí Deus foi trabalhando no meu coração. Aí o médico, você parece que vocês vão dar risada no que eu vou falar aqui, mas ele acertou no que ele falou. O último médico falou: olha, nós fizemos todo o check-up, endoscopia do senhor, exame de sangue, exame disso, exame daquilo, exame. O senhor está ok. Eu olhei para ele: o senhor só está um pouquinho estressado. O senhor tem que pegar a esposa do senhor e ir para um forró e dançar e blá 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 blá. Falei desse jeito para mim. Aí eu olhei para a cara dele e falei assim: então, mas isso aí eu não posso fazer não. Forró eu não posso. Não posso sair com minha esposa. Eu posso sair, posso dar risada com ela, posso fazer tudo que eu quiser, mas, né, uma que eu já fiz isso e não deu certo para mim também, porque nem forró sei dançar, na verdade. E eu saí dali. Quando eu saí dali, porque eu estou terminando, eu saí dali, eu vi que a medicina não deu jeito, que a minha crise era uma crise de homem, de medo. E aí eu olhei para Deus, e Deus, né, olhou para mim, e eu comecei a me encorajar. Falei: você precisa de coragem para viver. Foi exatamente o que o Josué fez. E eu saí daquele buraco. Eu reagi. E a coisa foi melhorando. Você perguntar ainda se passa por momentos que você tem que lutar com esse invasor? Sim, eu tenho que lutar. Mas a palavra do Senhor me curou, me libertou. E eu estou aqui para dizer para você, um testemunho vivo. Então por isso que eu não me engrandeço em nada que eu faço. Qualquer homem que diz que é, bate no peito e diz que é, não é nada. Né? Porque eu orei por muitas pessoas. Eu vi pessoas curadas de câncer perto de mim. Eu já vi pessoas, né, saradas. Mas isso não resolve a questão. Deus pode usar você, mas você também pode ser uma pessoa debilitada e alguém orar por você. Então eu não aprendi que quem tem que ser sempre uma pessoa aprendendo com Deus. E aqui eu termino dizendo, né, que Deus expulsou esse gigante. Hoje eu sei lidar. Hoje, se a morte vier para o meu lado, eu sei lidar com ela. Se os temores vierem, eu tenho que aprender a lidar com ele, como Josué. Eu estou terminando, só quero que você acompanhe comigo Josué capítulo 11. Vamos ver o que aconteceu com Josué, para a gente ir para casa. Você... Capítulo 23. Vamos ver o que aconteceu com Josué. 11, 23. A palavra do Senhor diz assim: assim tomou Josué toda essa terra, conforme tudo o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu de herança aos filhos de Israel. Então Josué, ele deu toda a terra ao povo de Israel. Mas por que ele deu? Eu vou te explicar agora por que ele deu a terra. É importante a gente fazer algo nessa noite que eu vou estar orando. A gente viu que os 10 espias, a Bíblia diz, os 10 espias, eles tiveram medo e não quiseram tomar posse. Vamos ver agora o que Josué diz no versículo 21 desse mesmo capítulo. Naquele tempo, veio Josué, extirpou os gigantes. Ele exterminou os gigantes, né? Destruiu totalmente as cidades que estavam ali. Então aquilo que os 10 achavam que era difícil, Josué, com a coragem dele, extirpou. Então, o que eu quero dizer com isso? Você que tem agora nas tuas mãos a oportunidade de orar, e a palavra do Senhor, ela foi ministrada neste momento. Nós vamos voltar. Você pode pedir para Deus tirar o medo que talvez arde no teu coração.
esse gigante às vezes que tem atormentado a tua vida. E como Josué eliminou o gigante, né? O gigante que trazia um medo, um pânico para Israel, ele destruiu porque ele era um homem corajoso. A primeira coisa que eu quero te trazer nessa noite com a meditação da palavra é que o Espírito de Deus está nos encorajando. Coragem agora para o teu coração. A tua coragem vai fazer você falar para Deus, falar: Senhor, eu sou um homem agora que o teu Espírito está falando comigo. Eu quero guerrear contra qualquer gigante que vier contra a minha vida. Amém? Qualquer gigante o Senhor vai me orientar e me dar sabedoria como o Senhor deu para Josué. E eu quero extinguir esse gigante. Então toda a área, né? Eu vou começar pela área do medo. Mas aí você pode colocar outra área aí. Se há um gigante na tua vida, uma área difícil na tua vida, que caia por terra nessa noite. Eu vou pedir para a Juliana ir ali para o teclado. E você vai ficar em oração. Se você tem medo, eu quero te dizer, claro que não vai subir. Tem reações que no nosso corpo que elas são necessárias para nos proteger, e tem reações que é para proteção. Mas eu estou falando o medo que traz a insegurança, indecisões na nossa vida. Esse nessa noite, ele vai cair em nome de Jesus Cristo. Amém? E eu quero que você nessa noite coloque a tua vida na presença do Senhor. Eu vou estar orando. Se você sentir necessidade de vir aqui para frente, eu posso ungir você, orar por você, né? Se você sentir necessidade, você pode vir aqui que eu vou ungir você. Mas você pode inclinar a tua cabeça, ficar no teu local e eu vou estar orando. E logo após essa oração, né, nós vamos estar retornando para nossas casas. Mas neste momento agora é um momento que eu quero que você fique preparado para um toque de Deus. Amém? Eu quero que você fique tranquilo. Não deixe nada colocar medo no teu coração. Se tem alguma coisa, alguma decisão, alguma situação constrangedora, se tem alguma coisa tentado conspirar contra o teu coração, tirando a tua paz, este é um momento que o Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo está aqui neste local. Eu espero que tudo ocorra bem na sua vida. Eu, como ministro do Evangelho, quero que a tua vida esteja estabilizada agora, como a vida de Josué foi estabilizada. No momento da luta que ele teve ali com seus próprios companheiros que foram espiar a terra, Josué não vacilou. Ele falou: não, eu sei em quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso. Neste momento o Espírito Santo está aqui. E eu posso te dizer que a mão do Senhor está estendida sobre esse local, sobre a tua vida. Que você não está sozinho como José não estava sozinho. Talvez você está se sentindo um pouco desamparado e perdido nas tuas lutas. Talvez você precisava ouvir essa mensagem mesmo, para você se encorajar e falar assim: não vou parar. Eu vou pôr as minhas orações em dias com o Senhor, e vou pôr as minhas coisas em dia. Eu vou me encorajar a lutar, me preparar para o dia melhor. E vou declarar algo importante nessa noite: os meus dias foram contados pelo Senhor. Amém? Você pode glorificar. Não sou eu que conto meus dias, Deus é que conta meus dias e guarda os meus dias. Você pode entregar isso nas mãos do Senhor. Isso é confiança no Senhor. Que teus dias estão todos planejados. Daqui por diante, quem sabe até a vinda de Jesus, ou se Ele vier para ti, você está preparado para subir com o coração confiante para um lugar melhor. Amém? E aqui também você usufrui das bênçãos enormes do Senhor. Senhor, dá tranquilidade para os teus filhos, da saúde emocional para cada um que está aqui. Esta é uma noite que pessoas estão sendo libertas de quadros, às vezes, de timidez. Elexaia, suricanta, Lázaro. Que o Senhor deu um espírito de equilíbrio para você, minha amada, meu amado. Um espírito de você ser um vencedor. Posso dizer algo aqui? Que o Espírito de Deus está me revelando neste momento. Lançaram muitas palavras ruins sobre a tua vida.
não estou dizendo todo, mas algumas pessoas aqui carregam peso de palavras. Já ouviram isso em cultos, mas isso tem gerado medo no teu coração. Você volta a lembrar sempre das situações do passado. Isso é medo. E Deus está revelando nessa noite que Deus vai quebrar esse jugo sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Quem crê nisso? Quem crê nisso, ouve ao Senhor com todo o amor. A Bíblia fala: lança fora todo medo. Lança fora agora tudo aquilo que arruina o teu coração. Fala: Senhor, seja gerente, seja dono do meu coração, dono das minhas emoções, dono de tudo, Senhor da glória. Quem crê que o Espírito Santo está adentrando, você está deixando Ele agora entrar no teu coração. Esse amigo que pode ministrar e curar a tua vida, você está sentindo um alívio, você está deixando Ele entrar e trazer o refrigério, a paz que você precisa no teu coração. O diabo perdeu porque ele tinha um plano de deixar você triste essa semana, deixar triste, criar em você uma motivação cada vez pior. Mas Deus te encorajou para um dia melhor. Amanhã Ele tem algo grande para te dar. Essa semana algo maravilhoso vai acontecer. Você pode glorificar o Senhor. A tua casa, ela está sendo agora abençoada poderosamente pelas mãos do Deus Criador de todas as coisas. Quem pode dizer: ai, o Senhor está abrindo uma porta para mim, mas uma porta de paz, de convívio, de harmonia que eu tanto sonhei na minha vida. Tudo aquilo que o diabo me acusava, ele não vai me acusar mais, porque as promessas do Senhor estão se apegando a mim, ao meu coração. Tudo aquilo que eu precisava, eu estou recebendo do Senhor nessa noite. Aquilo que eu precisava, eu aconchego a voz do Senhor. Deus maravilhoso, Deus de paz, Deus que traz toda a sintonia que o homem precisa, Ele está neste local. E eu quero te dizer, meu amado, não abandone as promessas do Senhor por nada, por nada. E Deus não vai frustrar os teus planos. Muitas das vezes a gente pensa que a gente está no lugar e Deus está nos contrariando. Deus não está te contrariando, minha amada, meu amado. Deus está te ensinando que Ele é o Senhor da tua vida. E Ele vai colocar você em muita alegria, porque Deus nunca nos decepciona. Ele nos aperfeiçoa cada dia para um dia melhor, amém? O teu Deus está te aperfeiçoando. Nunca pense: não, meu Deus, não olha para mim, não vê que eu estou triste. Deus está vendo e tratando de cada coração aqui nessa noite, no nome santo de Jesus. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa vitória. Senhor, nós sabemos que essa humanidade está precisando de Ti, né? As pessoas precisam viver mais. E nós pedimos, Senhor, ajuda aqueles que estão desamparados, que estão desesperados, buscando uma fonte de alegria. Nós estou falando daqui, Pai, nos hospitais, nas ruas, pessoas jogadas hoje no meio das calçadas, sem motivação para viver. Recupera elas, Papai da glória. Tem amor, Senhor, sobrando em Ti, para cumprir toda essa multidão de perdidos, Senhor da glória. E nos ajuda, Senhor, nos encoraja a amar cada vez mais as vidas que estão precisando de amor. Capacita aqueles que estão aqui, Senhor, que hoje estão pedindo: me ame, Papai, me ame. E você está no colo do teu Papai nessa noite, você está experimentando as bênçãos do Senhor. Pai, nessa noite, o Teu Espírito reinou neste local. O Teu Espírito aperfeiçoou vidas. Nós não temos dúvida, o diabo perdeu a guerra, perdeu todo o convite dele nessa noite, foi quebrado em nome de Jesus Cristo. Você é uma pessoa especial. Você tem muita coragem dentro de ti, porque a palavra do Senhor reina no teu coração. Você tem se levantado porque o Senhor está em ti. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Saiba disso, porque o Senhor está falando para ti nesta noite. Fechaias, Micais, sinto que o Espírito de Deus está nos abençoando grandemente nesta noite, tornando o nosso coração mais manso, equilibrado e amoroso,
Há uma virtude de Deus neste local. Se alimente dela, se alimente da virtude do Espírito de Deus. Você não é a mesma pessoa. Sabe por quê? Porque houve um toque de Deus nessa noite. Deus te encorajou. Aquele homem tímido, aquele homem dominado pelo medo, ele foi entregue na cruz do Calvário. Você concorda comigo agora? Você concorda comigo? Que ele foi entregue lá na cruz do Calvário. Se entregou toda a covardia lá, todo o medo lá, toda a insegurança lá. Pai, te glorificamos por uma celebração de vitória do teu Espírito nessa noite. Mudança de coração, visão de alegria. Nós reagimos por bem, por um amor que o Senhor semeou em nós. Essa palavra de coragem para ti e para mim nessa noite. Deus nunca vai desistir de você. Não importa o que você faça, Ele ama você. Não importa onde você tenha andado, Ele te ama, Ele te encoraja a dizer assim: vem até a mim, xerecalabaçu. Por mais que você se sinta às vezes só, Deus não desiste da tua vida porque Ele te ama. Por isso nós podemos dizer e nos encorajar cada dia a viver um dia melhor. A arma que nós temos, que Deus colocou, a coragem, ela tem que nos seguir até nós terminarmos a nossa vida nessa terra. E nós vamos terminar a nossa vida nessa terra encorajando a viver cada dia melhor para o Senhor. Essa é a oração no nome de Jesus.